Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui novamente para aquele papo muito sinistro e possivelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma história que ficou muito famosa na década de 1980 lá nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre a história da casa da família Small. E essa história, gente, ela envolve duas figurinhas bem carimbadas aqui do canal, que são eles, Ed e Lorraine Warren. Eu me baseei em uma entrevista que o casal Small concedeu a Lorraine em 1986. E talvez alguns relatos que estão nessa entrevista que o Jack e a Janet Small deram exclusivamente para a Lorraine Warren, talvez algumas coisas que eles falaram ali não estão tão presentes em fontes escritas. Então assim, gente, é nessa linha de raciocínio que eu vou contar essa história para vocês. Então talvez algumas coisas ali não sejam tão conhecidas. E eu vou deixar essa informação, o link, na verdade, dessa entrevista aqui na descrição para vocês. Eu quero que vocês, por favor, nos ajudem compartilhando esse vídeo, se vocês gostarem dele, é claro. Se ainda não são inscritos, também aproveita, faz a inscrição aqui no nosso canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa o seu like também, o seu comentário e, se possível, pessoal, se tornem membros aqui do Mistérios do Tempo, porque com isso vocês vão nos ajudar ainda mais e eu conto com todos. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a história de hoje, eu quero deixar um recadinho bem rápido aqui para vocês. Se vocês gostam de histórias envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, se inscrevam também no nosso outro canal, Castelos do Tempo. Lá a gente também coloca vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros vídeos que nós não colocamos aqui. Quero deixar um beijo especial para todos vocês, para todos os nossos inscritos que estão aqui nos apoiando, desejando sucesso para o nosso trabalho. Isso ajuda muito mesmo, gente. Vocês não têm ideia do quanto o reconhecimento de vocês é importante para nós. Hoje eu quero deixar um beijo em especial para uma seguidora lá de Manaus, que ela já me pediu há algum tempo, acabei esquecendo de deixar esse beijo para ela, Leila Guedes. Um beijo bem grande para você. A família Small era composta por 6 pessoas. O casal Janet e Jack se conheceram em 1967 e se casaram um ano depois, em 1968, e juntos tiveram 4 filhas. Jack era apelido, pois o nome real dele era John James Small. Ele era filho de John e Mary Small e os pais dele também testemunharam coisas inexplicáveis nesse sobrado geminado, que eu já vou contar para vocês onde é que ficava a localização. Muitas pessoas falaram que essa história da família Small era mentira, que era alguma coisa relacionada ali junto ao Ed e a Lorraine Warren, para que eles pudessem ganhar muito dinheiro. E assim, gente, a verdade 100% talvez a gente nunca vai saber, mas eu já deixei minha opinião aqui a respeito do casal Ed e Lorraine Warren. Eu particularmente posso estar enganada, mas eu gostava muito da conduta deles em analisar os casos, porque eles não chegavam nas casas das pessoas, talvez como muitos acreditam, e diziam assim: olha, tem um espírito ali, essa casa é assombrada, já vamos chamar a mídia, vamos chamar padre, vamos chamar escritor para colocar isso no livro. Não era bem assim que funcionava, não. Nessa entrevista, que eu vou deixar disponibilizado o link aqui para vocês na descrição, ali dá para ver bastante a forma como a Lorraine trabalhava, né? Tanto ela quanto o Ed, mas nesse caso em específico a Lorraine atuou muito mais, porque em 1985, antes do Natal chegar, eles visitaram a casa da família Small. Só que essa entrevista foi feita algum tempo depois, em 1986. Então foi bem naquele período que o Ed Warren sofreu o seu primeiro ataque cardíaco. Então a Lorraine poupou bastante ele desse tipo de coisa, até porque ele não se sentiu bem dentro daquela casa. Então ela acabou assumindo propriamente as rédeas desse caso, que infelizmente eles não conseguiram ajudar essa família, e vocês vão entender isso tudo no decorrer do vídeo. Então fica comigo até o final dessa história, porque ela é muito interessante mesmo. Aliás, ela é muito mais interessante
interessante do que eu achei que ela era. Nessa entrevista, pelo menos para mim, a Lorraine passou bastante credibilidade, porque eles faziam uma série de questionários com essas pessoas. Essa entrevista foi apenas um desses questionários, para depois eles analisarem juntamente com a equipe, para depois sim esse relatório ser encaminhado para o Vaticano. Então era uma coisa muito bem formulada. Em muitos casos eles nem levaram adiante porque já viram que era ou mentira das pessoas ou então que era algum possível problema psiquiátrico. Então eu acredito bastante em Ed e Lorraine Warren. Bom, voltando a falar da família Small, a mais velha das filhas de Janet e Jack se chama Dawn. Na época dos acontecimentos, ela tinha apenas 16 anos. Abaixo dela estava Heather, com 13, e as gêmeas Shannon e Karen, de 7 anos de idade. Jack já havia trabalhado um tempo na Marinha e depois de formado ele atuou em um sanatório como técnico em neuropsiquiatria. Ele auxiliava os médicos psiquiatras da época a aplicarem tratamento de choque, mas pelo que eu entendi da história, esse tratamento de choque que ele fazia era uma coisa muito bem analisada, não eram aqueles tratamentos de choque que a gente é acostumado em ver, né, em outros vídeos, inclusive aqui no nosso canal a gente já fez uma história muito triste envolvendo o sanatório Taunton, tá? Para quem não viu, corre lá que tá bem interessante essa história. Então, no caso do Jack, pelo que dá para entender, eles faziam sim esse tratamento junto com os médicos, mas era uma coisa muito bem controlada, pelo menos na época, visando o bem-estar e uma possível recuperação do paciente. Depois de algum tempo, Jack se tornou gerente de uma empresa de chicletes chamada Topps Chewing Gum. Eu acho que é assim que se fala o nome, tá, pessoal? Então foi nessa época, tá? Juntamente nessa fábrica, a Janet trabalhava e foi lá que eles se conheceram, ali em meados de 1967. Então foi um casal que se apaixonou logo de cara, tanto é que eles não demoraram muito para casar. Infelizmente, né, o Jack já é falecido hoje, a Janet, pelo que eu sei, ainda é viva junto com as filhas, mas é uma história que vai mostrar também bastante a união dessa família. Quando Jack conseguiu esse cargo de gerente nessa empresa, a situação financeira da família mudou bastante. Jack e Janet Small eram um casal que se dava aparentemente muito bem e a família era muito feliz. Então eles eram também, além de muito felizes, eles eram bastante compatíveis também nos gostos, né? Então eles gostavam de acampar, gostavam de fazer isso rotineiramente, inclusive quando ela ganhou as meninas, essa rotina de acampamento não parou. E eles também eram católicos fervorosos e a princípio não eram pessoas que acreditavam em coisas sobrenaturais, apesar do Jack ter tido uma experiência quando ele tinha cerca de 9 anos de idade. Daqui a pouquinho eu já vou contar essa história para vocês. Em 1973, o casal que morava com as duas filhas mais velhas na cidade de Wilkes-Barre, na Pensilvânia, Estados Unidos. Nessa época, gente, as gêmeas ainda não eram nascidas. Pelo que eu pude entender, as fontes divergem um pouquinho, mas elas nasceram entre 1978 e 1979. Enfim, eles moravam nessa cidade de Wilkes-Barre, só que eles foram obrigados a deixar a casa deles devido aos danos causados pelo furacão Agnes. A casa da família Small foi totalmente destruída, ela ficou cerca de 3,5 metros embaixo d'água. E os pais também do Jack, que era o John e a Mary, eles moravam ou muito próximos do filho ou então já moravam junto com eles. Então, independente de qualquer coisa, os pais dele também perderam tudo. Sendo assim, o casal decidiu usar as suas economias porque eles eram bastante econômicos. A Janet ainda trabalhava lá na fábrica de chicletes e ela acabou decidindo ficar dona de casa, cuidar realmente só da família após o nascimento da Heather, que era a segunda filha. Mas até lá, o casal conseguiu também guardar boas economias e vendo que o imóvel deles sairia muito mais caro para conseguir recuperar numa reforma e também aquela área teria ficado aparentemente, digamos assim, proibida, né, de alguém viver ali. O governo tinha decretado essa situação realmente de calamidade, então por um bom tempo aquela área não iria ser mais segura para a família reconstruir a casa. Então eles decidiram pegar as economias e comprar um imóvel novo, só que o Jack queria comprar uma casa onde ele também pudesse alojar os seus pais. A Janet e a família do Jack se davam muito bem.
Então a nora, né, com a sogra ali, o sogro também, eles eram uma família muito unida, e a Janet e as crianças ficaram muito felizes também de poder proporcionar essa ajuda também para o Sr. John e para a Sra. Mary, e assim foi feito. Depois de uma detalhada procura, em outubro daquele mesmo ano, eles encontraram a casa perfeita para eles. Era um sobrado geminado antigo, mas muito bem preservado e com uma arquitetura muito bonita, apesar de precisar de algumas reformas. Em dezembro do mesmo ano, os pais de Jack mudaram para outra parte desse sobrado. Ou seja, o Jack e a Janet, eles foram morar primeiro, em outubro. Eles moravam, se eu não me engano, na parte esquerda do sobrado. E a outra parte, então, ficou reservada para os pais do Jack, que acabaram, então, indo no mês de dezembro. Então, aparentemente, tudo estava em perfeita ordem dentro daquele sobrado. Nessa entrevista que o casal Small deu para Lorraine, isso em 1986, o Jack falou que aquela casa ali, na verdade, ela já tinha sido habitada por outras famílias, era um imóvel muito antigo, e ele acreditava que aquele sobrado, na época em que ele deu essa entrevista, já tinha cerca de 90 anos. O Jack também falou nessa entrevista, na verdade, tudo que eu vou contar para vocês aqui vai ser baseado nessa entrevista. Ele disse que, conversando com um senhor, um antigo morador daquela rua, esse homem falou que o Jack estava morando na primeira casa que tinha sido construída naquele local. E também há uma história envolvendo um homem chamado Patrick, que já tinha morado naquela casa há muitas décadas antes do Jack ir para lá com a família dele. Só que eu não consegui encontrar nenhum registro muito concreto a respeito dessa informação, mas eu vou deixar aqui para vocês o que eu consegui descobrir. Conta-se uma história que um homem chamado Patrick teria assassinado a esposa dele dentro daquela casa, junto com o amante dela. Como essa mulher era uma pessoa muito bem vista na região, e também foi colocado que isso poderia ser uma história inventada, ou ele era muito ciumento e confundiu as coisas, as pessoas ficaram com muita raiva desse homem, e moradores locais teriam pego esse homem e enforcado ele dentro desse imóvel. Tá aí um dos motivos pelos quais possivelmente essa casa é considerada assombrada até os dias de hoje. O Jack comentou com a Lorraine, e isso foi falado por ele, tá, gente? Que após ela perguntar para ele quando que ele começou a perceber que alguma coisa sobrenatural possivelmente estava acontecendo na casa, ele disse para ela que foi em 1985. Então isso quebra um pouco aquelas informações que tem em várias fontes, tá? Falando que na verdade os primeiros acontecimentos ocorreram quando a família se mudou. Tá? Isso alguns anos antes. Então eu vou contar para vocês o que ele disse, mas outras fontes relatam que assim que a família começou a fazer algumas reformas dentro da casa, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, e isso envolveria um tapete vermelho que a Janet teria comprado. Esse tapete veio, era uma peça única da loja, ela disse que olhou tudo, não tinha nenhum defeito, e quando o tapete foi colocado na sala, surgiu uma mancha preta nesse tapete. Não necessariamente que esse tapete já tenha vindo com essa mancha, ela percebeu isso depois. Ela teria então limpado essa mancha junto com o Jack, botado alguns produtos ali, porque ela não queria devolver o tapete. Ele era uma peça única e ela gostou muito dele, era de uma tonalidade vermelha que ela gostava bastante. Então acabou saindo aquela mancha, só que algumas horas depois aquela mancha teria retornado. Isso são relatos encontrados em outras fontes, porque nessa entrevista a Janet não menciona a questão desse tapete. Outras informações também que não são mencionados nessa entrevista de 1986 fala também que o Jack teve alguns eletrodomésticos queimados na frente dele, tá? Assim, ó, visivelmente pegando fogo mesmo. Algumas fontes relatam que era torradeira, que uma televisão novinha que ele tinha comprado simplesmente pegou fogo do nada, e outras coisas também teriam acontecido, mas eu vou seguir a linha do raciocínio que não, que ele começou a perceber esses fenômenos a partir de 1985. Mas se alguém souber de mais alguma coisa, pessoal, deixa aqui pra mim no comentário. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, o Jack era uma pessoa muito católica, tá? Ele era católico, assim, fervoroso mesmo. Ele não acreditava, a princípio, em nada sobrenatural. A Janet também falou depois pra Lorraine Warren que se fosse alguns anos antes, se alguém tivesse contado pra ela tudo que eles presenciaram na casa,
que ela teria dito que essa pessoa estava com algum problema mental, mas que hoje, né, naquela época, né, o hoje daquela época, ela não estava mais duvidando de nada. Talvez por esse ceticismo que o casal tinha, as coisas demoraram um pouco realmente para serem deduzidas, né, que algo sobrenatural estava acontecendo na casa. Então, talvez, sim, aquelas questões, né, de televisão pegando fogo, mancha de tapete, talvez realmente tenha acontecido, mas como eles não acreditavam, eles não consideraram aquilo ali algo sobrenatural. Duas coisas que me chamaram muita atenção nessa entrevista, talvez vocês também vão ter essa percepção. Pode ser apenas um tique nervoso ou uma forma realmente da pessoa se comportar, porque a filha mais velha do casal, a Dawn, pelo que eu vi também em alguns vídeos, ela também tinha essa mania. Mas a Janet, em todo momento da entrevista, quando o Jack estava falando, ela meio que direcionava o corpo para poder, tipo, o corpo dela ficava meio que de lado, mais de frente para o Jack, mas os olhos dela ficavam muito puxados para o canto, olhando fixamente para a Lorraine. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção e até me deixou um pouco incomodada no vídeo, porque teve um momento ali que eu achei que ela iria falar alguma coisa para a Lorraine, ou que ela não estava gostando de alguma coisa, mas depois, quando a Lorraine Warren perguntava alguma coisa para ela, ela já meio que mudava a expressão novamente e voltava a falar normal. Mas o jeito que ela olhava para a Lorraine no momento em que o Jack estava falando era uma coisa que eu achei muito estranha. Não sei se ela estava nervosa com a situação ou realmente era influência de alguma outra coisa. Mas enfim, deixa aqui para mim também a percepção de vocês a respeito disso. A outra situação bastante estranha que eu achei é que talvez, muitos acontecimentos que ocorriam naquela casa já tinham acontecido de uma certa forma na infância do Jack. Porque ele contou que quando ele era pequeno, mais ou menos ali entre 8 e 9 anos de idade, ele morava num sobrado com a família dele e esse sobrado não era muito longe daquele que eles estavam morando. Inclusive, ele falou que quando ele visitou o sobrado com a Janet para comprar, ele gostou bastante do local porque ele lembrava muito a casa da infância dele. Que inclusive as escadas da casa e também o sótão eram exatamente iguais e que ele se sentiu em casa logo assim que ele viu aquele imóvel. Só que ele contou uma história para Lorraine, que ela perguntou se ele tinha tido alguma experiência sobrenatural quando ele era mais jovem, e ele disse que hoje ele acredita que sim, naquela época, né, ele acreditava que sim. Por quê? Ele disse que quando ele tinha essa idade, ele precisou ir no banheiro, e quando ele passou perto da escada da casa dele, isso na infância, ele teria visto 2 pares de olhos no escuro, olhando fixamente para ele. Ele disse que esses olhos não tinham um rosto, não tinham um corpo, era apenas os 2 olhos, né, 2 pares, então eram 4 olhos, olhando para ele na escuridão da noite. Ele disse que esses olhos não piscavam, não se mexiam, apenas fixavam. No primeiro momento ele meio que congelou, mas até que ele conseguiu correr, ele disse que não conseguiu gritar, tamanho era o medo dele, e ele foi direto para o quarto da irmã dele, que na época tinha 11 anos de idade. Ele disse que ele chegou no quarto, mexeu a irmã dele na cama, praticamente jogou ela da cama para baixo e ela não acordava. Mais tarde, essa sensação de querer acordar uma pessoa e ela não acordar de jeito nenhum voltou a acontecer na vida dele dentro da casa, isso com ele, com a Janet também. E a Lorraine Warren explicou que na verdade isso era uma espécie de sono psíquico, ou seja, a entidade que estava na casa de alguma forma fazia com que essas pessoas não conseguissem acordar. E isso era para fazer o quê? Para amedrontar ainda mais o seu alvo, e realmente acabava acontecendo. O Jack disse que ficou com muito medo, dormiu junto com a irmã dele, no outro dia contou para ela, disse que não lembra dele ter chamado ela, e isso depois foi explicado então pela Lorraine, que foi uma situação muito traumática, que ele ficou com muito medo, mas que nunca mais voltou a acontecer até ele morar nesse outro sobrado com a família dele. Nessa entrevista também a Lorraine perguntou para Janet quando foi que ela percebeu que algo sobrenatural estava na casa, porque o Jack teve a primeira percepção dele, mas a Janet também teve a dela. A Janet falou que a primeira vez que ela viu algo estranho ocorreu no dia 29 de abril de 1985. Esse dia era um dia muito especial para a família, porque era a crisma da Heather, que era a filha
abaixo da mais velha, que estava com 13 anos também, e isso também foi colocado depois pelo casal Warren como um possível estímulo para que essa entidade pudesse causar todo aquele barulho dentro da casa deles, porque a menina já estava entrando na puberdade, e essa idade é uma fase bastante complicada. Estudiosos do paranormal dizem que costumam acontecer, sim, coisas estranhas quando meninas costumam chegar nessa idade de 13 anos. Enfim, nesse dia da crisma, a Janet, a Heather e uma das gêmeas, a Shannon, elas estavam na cozinha arrumando a Heather para a missa. Faltava cerca de mais ou menos 30 minutos para eles saírem para a igreja. E a Janet falou que foi colocar um utensílio, um acessório, na verdade, religioso, no pescoço da filha. Não sei se era um colar, se era alguma medalhinha, mas era alguma coisa que ela já tinha utilizado na primeira comunhão dela. E ela disse que assim que ela colocou esse acessório, o lustre que estava na cozinha era um lustre bem grande, tinha algumas pontas. Ela disse que esse lustre simplesmente despencou em cima da mesa, fez um corte na testa da Shannon, que era uma das gêmeas, que nessa época tinha cerca de 7 anos de idade, e também fez um corte profundo na geladeira dela. Ela disse que não conseguiu entender. O Jack veio correndo, olhou, disse que não tinha nada de estranho, porque assim, gente, o lustre, ele era pendurado por uma corrente. Essa corrente não estava quebrada e o suporte também que ficava no teto também não tinha nenhum dano. Então a Janet falou que ele simplesmente despencou do nada, não tinha um partido, não tinha nada ali de errado que pudesse gerar aquele tipo de coisa. As meninas ficaram muito assustadas. O sogro dela escutou o barulho e olha que o sogro dela tinha perdido 60% da audição dele. Então ela disse que não era muito fácil ele escutar barulhos que não fossem muito altos. Então, para vocês verem o estrondo que essa queda do lustre causou. O sogro dela olhou também o teto, ele já era acostumado a trabalhar com pequenas reformas, e ele disse que era inexplicável o que tinha acontecido. As meninas ficaram muito impressionadas, e a Janet disse que sentiu que teve uma sensação muito estranha quando aquele lustre caiu. No dia seguinte, uma outra situação chamou a atenção da família e Janet mais uma vez estava presente, mas dessa vez ela estava sozinha em um local bastante sugestivo, porque assim, gente, as meninas estudavam de manhã. O Jack também saía de manhã e a Janet já era uma dona de casa, então ela não costumava sair de casa, ela tinha muitos afazeres mesmo. Então assim que a família saía, ela já fechava por dentro com chave tanto a porta da frente quanto a porta dos fundos, e ela tinha apenas como companhia um pastor alemão chamado Simon. Esse pastor alemão, ele tinha cerca de 3 anos de idade na época, e infelizmente nem o cão acabou sendo, digamos assim, poupado de tantas coisas inexplicáveis que aconteceu nessa casa. A Janet utilizava o porão da casa dela também como lavanderia. Então ela tinha uma lavadora de roupas, e naquela época também era muito comum o uso de secadoras. Então ela tinha essas duas máquinas, e assim que a família saiu, ela já foi para o andar de cima, recolheu todas as roupas de cama e foi para o porão fazer as suas atividades domésticas. Ela disse que estava sozinha na casa dela quando de repente uma voz feminina muito nítida, alta, chamou o nome dela 2 vezes. Ela ainda pontuou bem isso na entrevista: Janet, Janet, como se essa pessoa tivesse até um pouco impaciente para chamá-la. E ela ficou estranhando porque ela achou muito parecida com a voz da irmã dela, que não estava na casa. E mesmo assim subiu as escadarias para chegar até na cozinha. Quando ela subiu as escadas, ela já tinha certeza que não ia ter ninguém ali, porque era como se alguém estivesse dentro do porão junto com ela e as portas estavam trancadas. Ela disse que chegou na cozinha. O Simon estava muito inquieto, mas também não estava latindo, mas ele estava andando de um lado para o outro, e ela confirmou que as portas estavam fechadas. Ela foi até a casa da sogra dela, perguntou se por um acaso ela tinha chamado, e ela disse que não. Ela voltou para o porão, só que ela terminou de fazer os afazeres, essa voz não apareceu novamente, mas ficou muito impressionada, e ela colocou uma coisa na cabeça dela: olha, eu escutei essa voz, mas aparentemente eu estou sozinha, então tem alguma coisa de errado. A Janet também comentou que eles tinham o hábito de usar dentro de casa luz de candeeiro, que é uma espécie de lamparina, mas eu acredito que ela não era elétrica, porque tem os 2 modelos. Esse candeeiro que ela tinha em casa, ele tinha uma espécie de 3 ou 2 interruptores. E isso já era comum, porque ela disse que as crianças gostavam muito de brincar, de acender e apagar, eles não queriam estragar
esse objeto. Então ela disse que não era uma coisa muito fácil de ligar e que não ligava de uma forma automática. Tinha que ter esse, né, esse contato manual cerca de 2 a 3 vezes para que então pudesse ser aceso. Ela disse que naquela manhã em que a família saiu, né, que ela ficou sozinha, que escutou aquela voz, outras coisas aconteceram também. E era uma manhã que parecia ser uma manhã triste. Estava muito chuvoso, estava nublado, e ela deixou aquele candeeiro aceso. Assim que a família saiu, que ela foi pro porão, ela disse que ela desligou esse candeeiro. Então, quando ela voltou para os quartos para terminar a arrumação, ela percebeu que esse candeeiro estava ligado. Ela achou um pouco estranho, porque ela tem certeza que ela desligou, mas vai saber, foi lá e desligou. Subiu, arrumou as camas, limpou o que tinha que limpar. Quando ela desceu, esse candeeiro estava ligado de novo. O Simon novamente estava muito agitado, ela foi lá, desligou, foi para a cozinha. Quando ela retornou para a sala, estava ligado novamente. Daí ali, gente, ela teve certeza que ela possivelmente não estava sozinha naquela casa, né? Pelo menos falando da forma espiritual. Ela era muito católica, mas ela já estava muito impressionada desde a queda daquele lustre. Então ela disse que esse tipo de coisa aconteceu naquela manhã, do candeeiro ligar e desligar e ela ter que ir lá desligar, aconteceu dentro de 1 hora cerca de 5 vezes. Uma outra coisa também que costumava acontecer com bastante frequência nessa casa era referente às portas, tá? Batidas nas portas durante a madrugada. Janet falou que depois que aconteceu aquela situação do lustre, muitas coisas estranhas realmente aconteceram. Ela e o Jack levantaram várias vezes para ver quem é que estava batendo na porta da casa e não tinha ninguém. No começo eles achavam que poderia ser trote, mas no final a família realmente estava acreditando que poderia ser outra coisa. Uma outra situação também envolvendo a porta da casa é que a Janet fazia as compras da semana, então ela demorava um pouco para voltar para casa e ela deixava o Simon dentro de casa, trancado, porque apesar dele ser um pastor alemão, eles não utilizavam ele como propriamente um cão de guarda. Ele era um cão bem bebezão mesmo da casa, então ela tinha medo dele se perder, de alguém roubar ele também, então ela deixava ele dentro de casa. E ela disse que um dia ela foi no mercado, quando ela voltou, ela viu que a porta estava entreaberta, mas ela estava fechada ao mesmo tempo. Era como se alguém tivesse forçado a entrada da porta, afastou um pouquinho a porta da madeira, mas ela disse que até então chegou perto de casa, o Simon, né, não estava latindo, enfim, e ela achou um pouco estranho, deu uma volta ao redor da casa, não viu nada estranho, acabou entrando. Tudo estava em perfeita ordem, mas ela achou estranho aquela porta estar forçada daquele jeito. Dito e feito, alguns dias depois ela saiu novamente para fazer novas compras e quando ela chegou em casa, essa porta novamente estava entreaberta, né? Digamos assim, afastada da madeira. Nesse dia, o sobrinho dela também estava no carro, também teria percebido esse tipo de coisa. Novamente ela olhou tudo, não tinha nada estranho, ela conversou com o Jack a respeito, mas a princípio não estava faltando nada em casa, a fechadura também não estava com sinal que alguém tivesse tentado abri-la, então né, eles não tinham explicação para aquilo tudo. Enfim, gente, daí passou mais alguns dias, ela acabou indo novamente para o mercado. Quando ela retornou, que achou a situação muito estranha e realmente assim, ó, se isso aconteceu é algo inexplicável. Porque quando ela voltou para casa, assim que ela estacionou o carro, ela já viu que o Simon estava no gramado do jardim. E ela sempre deixava ele trancado dentro de casa, então ela achou isso muito estranho. Só que quando ela olhou para a porta principal, a porta estava fechada. Então ela pensou assim, bom, talvez alguém já chegou em casa e deixou o Simon ficar um pouco aqui fora, mas também não era o habitual deixar o cachorro sozinho na frente da casa. Ela foi pelos fundos, também não encontrou ninguém. O carro do Jack também não estava em casa, então não se sabe exatamente o que pode ter acontecido. Só que o mais estranho foi que quando ela entrou dentro de casa, ela achou que a porta estaria aberta, a porta principal, e não estava. A porta estava trancada, então alguém tirou o Simon de dentro de casa, deixou no jardim e trancou a porta. A Lorraine perguntou para ela nessa entrevista, e eu achei até bem curioso, porque bem na hora que eu pensei, assim, será que ela vai perguntar isso? Ela realmente estava perguntando. Ela perguntou para Janet se a senhora Mary Smoke, que era a sogra dela, se por acaso ela não poderia ter a chave, não teria entrado dentro de casa, né, ter tirado o cachorrinho. E a família foi muito franca em dizer que não, que os pais não faziam esse tipo de coisa, que eles respeitavam muito a privacidade de cada um deles e que eles não entravam dentro de casa se realmente não fosse muito preciso, e eles sempre avisavam. Então essa questão da senhora Mary ter entrado dentro de casa estava totalmente descartada. Agora, o que aconteceu, talvez a gente nunca vai saber.
Outras situações bastante estranhas também envolveram esse cão, e assim, gente, é uma história bastante complicada mesmo, porque ele era um animal muito querido pela família, e ele teve, do nada, segundo a Janet e o Jack, algumas costelas quebradas, e eles disseram que viram quando algum tipo de força invisível pegou esse cão, que era bem pesado, jogou contra a parede, e ao levá-lo para o veterinário, cerca de 2 a 3 costelas estavam quebradas. Era uma coisa assim que não tinha explicação, e quando isso ocorreu, a família ficou muito assustada. Uma outra questão também envolvendo o cão, quem relatou isso foi o Jack. Isso aconteceu no ano de 1986, quando a casa já estava sendo investigada pela equipe de Ed e Lorraine Warren. O que aconteceu? Essa escada, a escada da casa, ela fica bem numa lateral. Era uma escada de madeira bastante estreita, e o Jack disse que estava conversando com um investigador paranormal da equipe dos Warren que se chamava Michael. Só que ele disse que no decorrer da conversa, os dois sentaram no degrau de cima da escada, ou seja, no topo da escada. E o Jack falou que estava de costas para o quarto dele quando ele sentiu ali uma espécie de um vento gelado passar atrás dele e uma sombra passando. Só que quando ele olhou, era o pastor alemão da família que tinha passado e ido direto para o quarto deles. Achou estranho por causa do vento gelado, mas enfim, ele estava conversando com o Michael, já estava todo mundo bastante apavorado nessa época, vocês vão entender por quê. E o que aconteceu? Ele disse que achou estranho porque assim que ele terminou a conversa com o Michael, isso cerca de 20 minutos depois, eles levantaram e o Simon não tinha mais passado. E segundo o Jack, ele não costumava ficar tanto tempo assim no quarto no período do dia. Quando ele foi para o quarto deles, ele não encontrou o Simon. Ele olhou por tudo, a janela estava fechada, o Simon não estava no segundo andar. Quando ele desceu as escadas, quem estava na sala? O Simon. Só que não teve como esse cachorro passar por ele, porque a escada era muito estreita, ele teria que esbarrar no Michael e nele também, para ele poder descer. Ou seja, o Jack teve uma visão do Simon no andar de cima, mas na verdade ele não estava. Uma das primeiras experiências, das mais assustadoras que ele teve na casa foi também com o cão. O Simon, ele tinha o hábito de dormir no chão, do quarto deles, do lado em que o Jack dormia, que era mais ou menos ali próximo das 3 horas da manhã. Ele escutou um uivo, mas era um uivo muito diferente de um cachorro normal. Ele disse que ficou assim congelado, ele até achou que ele estava sonhando, mas novamente aquele uivo apareceu no quarto. Ele acordou, tentou acordar a Janet, quase derrubou ela da cama também, e ela não acordava, ele não conseguia entender, é como se ele estivesse dentro de um pesadelo, que você quer chamar a pessoa e a pessoa não te atende. Passou a mão no Simon, o Simon estava dormindo tranquilamente, aquele uivo aconteceu de novo, e ele teve certeza que não era o cachorro dele, e ele fechou os olhos, ficou com muito medo, até aquela situação toda passar, e no dia seguinte ele perguntou para Janet se ela tinha escutado alguma coisa, e ela disse que não, que ela não tinha escutado absolutamente nada, mas o que quer que tenha sido aquilo, ele tem certeza que não foi o cachorro da família. Além disso tudo, pessoal, naquela mesma semana, outros fenômenos também muito estranhos envolveram a casa inteira, batidas eram escutadas e o casal Small comentou para a Lorraine Warren que geralmente eram 3 batidas, e a Lorraine disse que esse sinal, essas 3 batidas, sim, tem um significado muito especial ali no mundo espiritual e que geralmente quer dizer alguma coisa, mas geralmente não são coisas tão boas. Em uma certa noite, também por volta das 23 horas, foi a vez dos pais do Jack também sofrerem algum tipo de susto envolvendo coisas inexplicáveis. E como eu contei para vocês, o pai dele tinha 60% da audição perdida, então ele tinha muita dificuldade, também tinha um sono muito pesado. Só que por volta dessa hora, o casal no dia seguinte comentou para o Jack e para a Janet que eles escutaram um barulho muito forte dentro de casa, como se fosse um impacto. Ficaram muito assustados, que eles foram até a rua para ver se não tinha acontecido algum acidente. Percebeu que também na casa do filho estava tudo tranquilo, então provavelmente não tinha sido ali, mas que eles ficaram muito assustados e eles não descobriram no dia seguinte o que pode ter sido aquele barulho. Eles até perguntaram para alguns vizinhos o que poderia ter acontecido, mas o senhor John falou que sabia que era alguma coisa dentro de casa, especificamente no teto. Tanto é que ele foi no sótão da casa também, mas nada foi encontrado. A Janet também falou nessa entrevista, e a senhora Mary confirmou exatamente o que ela disse. Ela falou que próximo da noite de Natal, ela estava descendo as escadas e ela viu uma forma
uma forma escura, uma sombra em formato humanoide descer as escadas da casa dela. Ela disse que parou, ficou com muito medo, mas aquilo desapareceu de uma forma muito rápida e ela não contou nada para o marido dela e deu para perceber que era um casal que se cuidava muito no sentido de um não perturbar o outro, um não assustar o outro. Mas ela disse que ele só ficou sabendo disso, o Sr. John Smough só ficou sabendo disso no dia em que ela deu a entrevista para a Lorraine. Ela disse que viu essa sombra várias vezes atrás da porta dela, que viu uma espécie de um animal, como se fosse um filhotinho de cão, mas que não tinha um rosto e também não tinha um rabo. Que essa criatura também na noite de Natal era meio que ela tivesse saído assim de cima da mesa da sala dela, que já estava com bastante enfeites natalinos, e ela foi diretamente para baixo do sofá. Ela afastou esse móvel, procurou pela casa toda e nada foi encontrado. Ela disse que foi uma situação que deixou ela muito assustada. Junto com todos os barulhos que estavam acontecendo, ela acabou realmente acreditando que alguma coisa sobrenatural poderia estar ali. Uma outra coisa também que influenciou muito a família eram as vozes, porque assim, era um sobrado geminado. Então, do lado da casa do Sr. John e da Sra. Mary, eles escutavam muitas brigas do lado da casa da Janet, como se o casal tivesse numa briga muito feia. Tanto é que a Janet comentou que a sogra dela teve um período de tempo ali que mudou um pouco o comportamento com eles, estava muito fria, muito arredia. Era uma época em que a irmã dela estava passando uma temporada na casa, porque ela estava procurando um outro imóvel para morar. E ela disse que tanto a Sra. Mary quanto essa tia estavam assim praticamente de cara virada com eles, e eles levaram aquilo ali por mais ou menos uma semana, até que chegou um ponto que eles realmente acreditaram que eles teriam feito alguma coisa para os pais do Jack, mas eles não tinham feito nada. Até que então eles chamaram o casal para conversar e olha, né, o que está acontecendo? Vocês estão bravos com a gente? O que a gente fez, tal? E a Sra. Mary falou que ficou muito decepcionada com o filho e com a nora, porque ela não tinha educado o filho dela para falar aquele tipo de palavrão em uma briga. E ela disse também que ficou muito surpresa com a Janet, porque ela não sabia que a Janet pronunciava em momentos de brigas palavras tão chulas, assim, eu não vou nem dizer para vocês aqui, mas eram palavras assim realmente muito feias mesmo, que um teria dito para o outro. Então a Janet e o Jack ficaram muito surpresos, falaram que não, que eles nunca tinham brigado, pelo menos não naquele dia. Era um casal que não discutia muito, tanto é que eles comentaram que a última discussão que eles tinham tido tinha sido uma coisa muito leve, cerca de 6 meses antes, então não tinha cabimento aquilo que a família estava dizendo. E a Sra. Mary só foi realmente acreditar que não era o filho e a nora dela quando a Lorraine Warren explicou que certas entidades conseguem sim fazer uma voz muito parecida com a voz de outras pessoas. A Janet também falou que em uma noite muito quente de 1985, isso no mês de junho, ela não estava conseguindo dormir e ela começou a escutar algumas vozes dentro de casa. Ela disse que já estava escutando várias vezes uma criança chamando ela de mãe, mas não era a voz de nenhuma das filhas. Até ela disse que achava que podia ser de repente na rua, mas sempre que ela ia ver nada, né, nenhuma criança estava na frente da casa. Até que nessa noite ela escutou a voz de uma mulher falando com alguém. Essa voz dizia a seguinte frase: quantas vezes tenho que te dizer, estou farta de dizer o que vou fazer com você. Ela disse que inclusive desceu para a cozinha, fumou um cigarro, colocou o cinzeiro em cima da mesa, deixou a janela entreaberta para que no outro dia, quando ela acordasse, ela ter certeza que ela não sonhou. Então ela mesma já estava acreditando que tudo que ela estava escutando dentro daquela casa, porque as batidas nas paredes eram demais, a mudança de temperatura, os cheiros assim, cheiro de enxofre, cheiro de carne estragada, já estava poluindo muito o ambiente, ela não sabia mais o que fazer. As crianças também já estavam bastante incomodadas com esse tipo de coisa, e eles já estavam mais ou menos imaginando que sim, que poderia ser alguma coisa ruim que estivesse ali dentro. Então foi mais ou menos nesse período antes do Natal de 1985 que o Ed e a Lorraine foram chamados pela família e eles foram visitar a casa. Depois de algumas pesquisas feitas, a Lorraine falou o seguinte: olha, nessa casa existem 4 entidades. 2 ela conseguiu identificar, uma ela não conseguiu saber, e a 4ª entidade, na verdade, era um demônio. Ela disse que era um ser
muito difícil, indomável e que provavelmente seria muito difícil ela conseguir livrar a família daquela criatura. E foi aí também que ela pediu ajuda do padre McKenna. O padre McKenna fez cerca de 3 exorcismos dentro daquela casa, mas nada conseguiu, né, apagar, nada conseguiu diminuir tudo o que a família estava enfrentando, e não foi pouca coisa, tá, gente? Então, um desses 3 espíritos era do Patrick, que era supostamente aquele homem que matou a esposa e o amante dentro da casa e que também foi enforcado lá dentro. A outra mulher é muito associada com uma senhora idosa, e algumas pessoas sensitivas que dizem que a viram falavam que ela era muito brava, muito resmungona e que ela provavelmente teria sido uma bruxa, e o nome dela era Abigail. O outro espírito nunca ninguém conseguiu identificar, era uma coisa um pouco deformada, ele não falava, ele não se comunicava de jeito nenhum, mas também dava para ver que era uma figura bastante perturbada. Apesar de não serem espíritos muito bons, eles não eram, na verdade, o que fazia mal para a família, e sim aquela quarta criatura que também acabava exercendo a sua influência nos outros espíritos. A Lorraine Warren fez alguns relatórios dizendo tudo que a família já estava passando, porque assim, o colchão se mexia, as paredes batiam, a filha, a mais velha do casal, foi jogada das escadas abaixo. A Janet falou que estava aparecendo vários hematomas no corpo dela, principalmente arranhões nas pernas e nos pés, que inclusive violências sexuais já tinham acontecido dentro de casa com ela e também com o Jack. O Jack falou que ele foi abusado por uma forma que tinha a cabeça... era como se fosse uma mulher, mas ela tinha uma cabeça escamosa. O corpo dela, apesar de ser jovem, ele disse que era cheio de rachaduras, com cheiro muito ruim, como se ela já estivesse em estado de decomposição. Uma das gêmeas também, de apenas 7 anos, a Shannon, falou que também foi tocada de uma forma íntima enquanto ela tomava banho, e a Janet também. Eles falaram que a família toda estava sofrendo bastante com esse tipo de coisa. Uma outra coisa que a família também sempre relatou que aconteceu na casa eram desaparecimentos de vários objetos, roupas, brinquedos. A maioria nunca foi encontrado. E uma desses objetos que mais chamou a atenção do Jack foi uma pulseira de aço inoxidável que ele tinha no pulso, porque assim, gente, ele já tinha feito uma cirurgia no cérebro alguns anos antes para tirar resíduos de água, porque ele teve uma meningite. Muitas pessoas falaram também que tudo que ele viu na casa podia ser fruto da imaginação dele, por causa de algum problema psicológico, algum problema neurológico que ele tinha, mas assim, as outras pessoas da casa também viram. Então essa questão da cirurgia dele ter causado algum dano cerebral nele, né, para ele poder ver esse tipo de coisa, realmente caiu um pouco por terra, porque as demais pessoas da casa também viram. E eu acreditei muito no testemunho do Sr. John e da Sra. Mary, que naquela época já tinha aproximadamente 71 e 72 anos. Então eram pessoas muito sérias, corretas, já eram pessoas de idade, que realmente não tinham motivo nenhum para estar mentindo. E assim, a família, ela pediu ajuda da Igreja Católica, que segundo eles também não deu muita importância para esse caso na época. A Lorraine já tinha pedido também ajuda, né, para que o Vaticano pudesse autorizar um exorcismo para dentro daquela casa, porque realmente não tinha mais o que eles fazerem. Eles já tinham feito várias orações de libertação, mas nada surtia efeito. Só que, pelo que a família falou, o Vaticano não deu muita importância, ficou lá analisando algumas provas, mas realmente foi uma coisa muito demorada. O padre McKenna foi, por conta própria, fazer essa bênção, outros padres também foram. E segundo eles, né, sem ser o padre McKenna, que disse que sim, que tinha alguma coisa errada naquela casa, os outros padres falaram que não sentiram presença de nada demoníaco, então ficou uma coisa muito assim. Então, nessa época, a família decidiu procurar ajuda, né, da mídia para ver se o Vaticano olhava um pouquinho mais para eles, mas só que foi aí que tudo desandou. A casa deles virou um centro, né, turístico da cidade. Muitas pessoas também agrediram a família, jogaram garrafas de vidro dentro das janelas, jogavam pedras. Tanto é que o Sr. John e a Sra. Mary também muitas vezes ficavam com medo, né, que a família pudesse sofrer alguma coisa pior, tanto é que eles começaram a fazer rondas na frente da casa, tanto Jack quanto o pai dele, armados para proteger a família dele. Então foram pessoas que não ganharam nada com isso, se arrependeram de ter colocado essa história na mídia, porque eles não tiveram a ajuda que eles imaginavam. Muitas pessoas sim dedicavam orações, mandavam medalhinhas, mandavam um monte de coisa para eles, desejando bem, orando na frente da casa. A Janet disse que nesse período de orações sim, as coisas diminuíram, mas que nunca saiu por completo. Uma outra coisa também bastante estranha começou a acontecer
referente à chaminé da casa deles. Eles falaram que tinha sempre uma sensação que o sótão estava molhado, mas a chaminé estava seca e não tinha nenhuma goteira dentro da casa. Então eles não conseguiam saber de onde vinha aquela água toda, e quando eles iam ver o que poderia estar acontecendo, era uma espécie de barulho de arranhão que tinha dentro daquela chaminé. As filhas às vezes ficavam do lado de fora da casa porque era como se tivesse vários pássaros dentro da chaminé tentando sair. Era esse barulho que a Janet descrevia, mas as meninas falaram que do lado de fora também não tinha nada. E um par de brincos da Janet que tinha sumido apareceu alguns dias depois, coberto de fuligem, como se estivesse realmente dentro de uma chaminé. Em 1986, a situação da família estava um pouco melhor, mas isso não durou muito tempo, e logo depois eles receberam também a visita de uma outra médium que era conhecida da Lorraine. Essa mulher se chamava Mary Alice Hickman, e essa mulher disse a mesma coisa que a Lorraine falou, que realmente tinham 3 espíritos na casa e mais um demônio. Então, assim, gente, a situação da família começou a piorar até que chegou num ponto, na noite de Natal de 1986, a Janet e o Jack teriam sofrido uma violência muito grande dentro daquela casa e na frente das filhas. O Jack e a Janet garantiram que eles levitaram, que eles foram jogados contra a parede. Foi uma coisa muito feia, as crianças ficaram muito apavoradas mesmo, os vizinhos da família falaram que as crianças estavam assim em estado de choque. Foi uma coisa muito difícil, e realmente nas fotos dá pra ver que as 2 menores realmente estão sempre com uma expressão muito tensa, uma expressão de medo. Então, o que aconteceu? A Janet falou que ela levou uma grande surra, eles ficaram todos marcados, e que novamente ela teve a sensação de ter sido abusada sexualmente, e o Jack também, de certa forma. Eles foram mordidos, tiveram cabelos puxados, e naquela noite, então, eles decidiram que eles não iriam mais ficar na casa. Eles acabaram abandonando o imóvel deles. Os sogros, né, no caso os pais do Jack, também só pegaram o que tinha ali de roupa mais básica e levaram e voltaram para a cidade aonde eles moravam antes, né, daquele furacão Agnes ter acabado com a casa deles, que era a cidade de Wilkes-Barre. Então, assim, gente, depois, né, mais algum tempo, essa casa foi investigada e eles acabaram vendendo o imóvel, porque era realmente insustentável. Depois que isso aconteceu, o Vaticano mandou uma carta para a família dizendo que eles não deveriam ter levado essa história a público, que eles demoraram, né, para fazer análise, porque realmente o exorcismo no Vaticano não é uma coisa tão simples assim. Mesmo o Ed e a Lorraine terem esse contato, essa autorização do Vaticano para fazer esse tipo de pesquisa e falar de uma forma mais direta com eles, na época eles tinham essa permissão, mesmo assim não foi concedido. Só que depois que a bomba estourou e que a família saiu de casa, eles começaram a andar um pouco mais rápido. Só que assim, gente, somente no final do ano de 1987 é que um padre exorcista autorizado pelo Vaticano foi até a casa. Ele disse que livrou, sim, que a casa tinha um demônio, mas que ele já tinha livrado esse ser daquele imóvel. Só que assim, para a família Small, isso não resolveu muita coisa. Talvez para outra pessoa que fosse ali morar, sim, com certeza resolveu, mas para eles não, porque eles já tinham abandonado a casa deles. Algum tempo depois, uma mulher chamada Deborah Owens se mudou para a antiga casa dos Small em 1988 e disse aos repórteres que nunca encontrou nada sobrenatural, que nunca sentiu nada de estranho naquela casa. E o padre exorcista, então, na época, falou que foi por causa desse ritual que ele teria feito, só que até hoje as pessoas que moram perto daquela casa dizem que escutam barulhos estranhos. Jack Small morreu aos 75 anos no dia 22 de junho de 2017. Sua família estava ao seu lado no momento de sua passagem e ele teve uma morte tranquila. Em 1991 foi lançado o filme The Haunted, que em português foi intitulado como A Casa das Almas Perdidas, e conta a história então da família Small, claro que talvez de uma forma um pouquinho mais, digamos assim, fantasiosa, mas parece que segue muito o livro também que foi feito do mesmo nome, com o mesmo nome, The Haunted. Esse livro também teve a participação do Ed, da Lorraine e também da família Small, e é aí que muitas pessoas batem na tecla que aquilo ali tudo foi uma grande farsa para que esse livro pudesse ser um estouro de vendas, e realmente foi. Eles ganharam, sim, uma boa quantia em dinheiro com a venda do livro, mas todas as pessoas que comentavam a respeito da família Small, que conheciam o Jack, falavam que tudo aquilo que eles viveram
realmente foi verdadeiro, que a família, né, até os últimos dias de vida do Jack, ele nunca esqueceu o que ele passou naquela casa, e que os pais dele também, antes de morrerem, sempre bateram na mesma tecla, que para aquela casa eles nunca mais voltariam, e também que eles não duvidavam mais que o sobrenatural existia. Então assim, gente, essa foi a história de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam disso tudo, se a família Small realmente sofreu um poltergeist, se eles tinham algum problema mental, se eles queriam dinheiro, se tudo que aconteceu ali realmente foi verdadeiro. Então, por favor, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Deixa o like também, coloca lá a sua inscrição se ainda não for inscrito. Se acha que já é inscrito, mas vai lá e confere, porque às vezes não é mais. E também nos sigam pelas redes sociais, @Mistérios do Tempo Oficial, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E também, se conseguir, gente, se torna membro aqui do canal, porque vocês nos ajudam muito e também conseguem, assim, algumas vantagens a mais aqui no Mistérios do Tempo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!